Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo da 7ª lição desse trimestre, com o título O Serviço da Comunhão. E vamos ao segundo tópico, segunda-feira, 9 de maio. O título do tópico é Cristo, o Pão do Céu. Pergunta A. Como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida? 1 Coríntios 11, 23 a 25, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o relato do apóstolo Paulo ali aos Coríntios, ao povo de Corinto, foi realmente as palavras de Jesus. Vamos ver o relato também de João, capítulo 6, 33 a 35, os 50, 51 e os 63. Diz assim: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e também são vida. Portanto, temos aqui o relato, como Cristo, ele se identificou, sendo a provisão do pão, que concede a vida. Ele disse literalmente que era ele o pão da vida. Apenas inspirada ao esclarecer esse assunto, está relatado, tem muito ibidem aqui, mas é o desejado de todas as nações. Vamos lá ver o que fala o desejado. Diz assim: comer a carne e beber o sangue de Cristo é o mesmo que recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que ele perdoa os nossos pecados e que somos completos nele. É contemplando-lhe o amor, permanecendo nele, absorvendo-o, que devemos nos tornar participantes de sua natureza. O que o alimento é para o corpo, Cristo deve ser para a alma. A comida não pode nos beneficiar a menos que a comamos, a menos que se torne parte do nosso ser. Portanto, Cristo não tem valor para nós se não o conhecermos como Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos beneficiará. Devemos nos alimentar dele e recebê-lo no coração para que sua vida se torne nossa. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. A vida de Cristo que dá vida ao mundo está em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava doenças e expulsava demônios. Pela sua palavra acalmava o mar e ressuscitava mortos. E o povo dava testemunho de que a palavra dele tinha poder. Ele proferia a palavra de Deus como havia feito mediante cada profeta e mestre do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo e o Salvador deseja firmar a fé dos seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a fonte do poder deles. Então aqui fica muito mais claro para nós como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele naquela altura estava presente com os apóstolos, explicando ali para os discípulos e várias multidões que às vezes ouviam ele falar, só que hoje ele deixou para nós a palavra de Deus, deixou a Bíblia Sagrada. E se nós quisermos também ter vida, se quisermos ter a provisão necessária, se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos que as coisas corram bem, devemos estar estudando e lendo a palavra de Deus, que dali vai sair tudo o que nós precisamos para ter vida e vida em abundância.
Então, realmente está para nós aqui um desafio, uma instrução de como viver a nossa vida nesse momento que antecede a sua segunda volta. Pergunta B. O que devemos aprender do modo como Cristo respondeu quando desafiado por Satanás a utilizar o próprio poder criador para fins egoístas ou para benefício próprio? Diz assim Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um ensinamento muito grande essa palavra, essa frasezinha que está no meio do texto, está escrito. Tudo que você ouvir de instrução, você pergunta, onde é que está escrito? Se a pessoa não souber dizer onde está escrito, você tem duas hipóteses: desacreditar no que ele disse ou ir buscar ver se realmente está escrito ou não. Mas temos que ter muito cuidado. Temos que basear apenas no está escrito, que é isso que é o guia seguro. Está registrado? Está registrado na Bíblia? Está registrado na pena inspirada? Não está registrado? Então descarta. Às vezes até coisas boas que levam a coisas más, mas nós devemos ter o cuidado. O inimigo às vezes usa o excesso para estragar. Então, tudo está escrito. E Jesus, a resposta dele foi essa: está escrito. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem. Nós vivemos da palavra de Deus. Diz a pena inspirada: devemos receber a palavra por nós mesmos, do mesmo modo que comemos para obter nutrição. Não conseguiremos obtê-la pela mente de outra pessoa. Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos entender-lhes a palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar mente na tarefa de examinar o pensamento que Deus colocou nele ou nesse versículo para nós. Precisamos nos demorar nesse pensamento até que se torne nosso, até que possamos saber o que diz o Senhor. Assim como o Filho de Deus vivia pela fé no Pai, também devemos viver pela fé em Cristo. Jesus se entregou tão plenamente à vontade de Deus que só o Pai aparecia em sua vida. Embora tentado em todos os pontos como nós, permaneceu perante o mundo intocado pelo mal que o cercava. Assim também devemos vencer como Cristo venceu. Que grande desafio vencer como Cristo venceu. Mas nós só vamos conseguir se nós abrirmos mãos do eu. Cristo vivia para os outros. Tudo o que acontecia de bom que alguém queria levar para o benefício, ou que queria louvá-lo por isso, ele desviava para o Pai dele. E nós às vezes somos tão contrário, né? Queremos aparecer em tudo, sermos nós a fazer, eu sou, eu faço, olha aqui eu, e bem no fim, totalmente ao contrário do que Cristo foi. E muitas vezes esquecemos da necessidade do estudo da palavra de Deus para que a humildade trabalhe em nosso coração. Então devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedir o auxílio do Espírito Santo, entender a palavra, e dali vai sair tudo que vivifica, tudo que nos dá direcionamento. Então, se você está depressivo, se você está sem visão para o futuro, se você está desnorteado, se você está desanimado, tudo isso você vai conseguir consertar e resolver estudando a palavra de Deus e confiando nas promessas ali depositadas. Aquelas promessas que ali estão sendo ditas pelo nosso Deus, aquela promessa foi falada pela própria boca de Jesus, que foi escrito pelos santos profetas. A partir do momento que nós escoramos nisso, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o resto ele faz por nós. Para que eu vou me preocupar? Então realmente é necessário isso. E da mesma forma que Deus vivia, ou como o Filho vivia na fé de Deus, vivendo tudo de Deus para os outros, se nós também formos fazer a vontade de Deus em pleno, devemos trabalhar em prol do nosso semelhante, salvar outras almas, ajudar os necessitados e doar-nos para os outros. Então, o que aprendemos com a resposta de Cristo quando foi desafiado por Satanás? Está escrito. Mas se Jesus sabia que está escrito, é porque ele leu, é porque ele estudou, porque ele tinha aquilo guardado no seu coração. E o Espírito Santo conosco vai fazer o mesmo trabalho. Se você estudar, se você aprender, quando precisar, o Espírito Santo traz à sua mente. Devemos deixar bem claro que o Espírito Santo não traz informação. O Espírito Santo traz à mente aquilo que você estudou. Isso é muito importante você ter noção disso. Se você não estudou, não tem como você lembrar. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe para que realmente possamos lembrar da necessidade de
lembrar que Cristo é o pão do céu, Ele é o guia, Ele é que sustenta, Ele é que nos dá conforto mental. Não vá buscar aí conforto em psicólogos e não sei onde. Você pode ter orientação dos nossos psicólogos, dos nossos irmãos que se formaram nisso, mas não vai entregar sua vida a pessoas que não são cristãos, porque o inimigo vai usar elas para te desviar. Então é necessário fazer um trabalho mental, fazer uma cura mental, mas o maior tratamento mental é a leitura da Escritura Sagrada, em comunhão com Deus. Isso vai te curar de qualquer enfermidade mental, espiritual, até física, porque está tudo interligado. Então que Deus nos dê sua graça, nos abençoe para que realmente possamos buscar o pão do céu, como buscamos o jejum, o almoço, a janta, não falhamos. E dessa forma também devemos buscar o pão do céu, buscar a palavra de Deus na nossa vida. Deus nos dê sua graça, nos abençoe para isso. Amém.